7 desfalques e uma única dúvida. O técnico Eduardo Cudê praticamente define o time do Inter que vai enfrentar o São Paulo, que por sua vez vem com força quase máxima para Porto Alegre, porque não joga desde o dia 31 de agosto. Mas Leandro Damião abre o coração e diz que quer voltar para o Internacional, tem o clube colorado como prioridade de sua carreira agora ao final do contrato com os japoneses do Kawasaki Frontale. Vamos falar sobre tudo isso? Tem alguns bastidores legais para a gente tratar aqui, então sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Um diazinho só, falta pra gente reencontrar, melhor dizendo, o Internacional no estádio Beira-Rio, 21 horas e 30 minutos, Inter e São Paulo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Cudê que tá treinando agora nessa terça-feira num trabalho fechado, sem nenhuma participação da imprensa, mas com um time já muito definido, com apenas uma dúvida para encarar aí o Dorival Júnior e os finalistas da Copa do Brasil. Vamos falar também sobre Leandro Damião, vamos falar também sobre um pouquinho mais sobre o time do São Paulo, inclusive. Então tu sabe, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal. Vamos botar uma meta nesse vídeo aqui? 50 novos inscritos no canal. A partir desse vídeo aqui, fechado? Ó, vou te dar 5 segundos para tu fazer agora. Inscrever-se, ativar a notificação e aí já aproveita e deixa o teu like, né? Que também, ó, ajuda pra caramba o trabalho. Então vamos lá, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Baita, valeu pela inscrição aí, tamo junto, meu querido. Ó, também quero te lembrar que a Pesto Comunicação, ela pode elevar a tua marca num outro patamar em relação a redes sociais. Eles são especialistas em engajamento, são especialistas em criação de conteúdo e até mesmo de gerir conteúdos aqui na internet. Então, se tu tá precisando, de repente, chegar num público que tu ainda não atingiu, tu tem que falar com a Pesto Comunicação. Vozes 10 te dá 10% de desconto nos serviços que eles prestam com a Pesto Comunicação. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco do São Paulo. Dei uma olhada aqui, conversei também com algumas pessoas lá de São Paulo, tá? Porque é o seguinte, o time paulista, que é finalista, né, da Copa do Brasil contra o Flamengo, não joga desde que foi eliminado para a LDU na Sul-Americana. Isso foi no dia 31 de agosto. 31 de agosto. Então, como precisa voltar ao ritmo de competição e tudo mais, vai vir com a força, vamos dizer, quase máxima, tá? Porque tem 2 desfalques por conta das eliminatórias e também, né, por conta da seleção brasileira pré-olímpica. Assim como o Maurício, né, tá voltando, mas o Maurício, a tendência é que seja usado. Tem o Wellington, que talvez vá descansar e vai ficar aí preservado da partida agora contra o Inter na quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, né? Esse jogo tem várias particularidades, como, por exemplo, os pontos, né, de arrecadação de alimentos, cobertores e tudo mais para as vítimas, né? O pessoal que está fora de suas casas está sendo prejudicado por conta das chuvas, por causa das cheias lá do Vale do Taquari. Tá? Tem 3 pontos de encontro, tem 3 pontos de recolhimento, né? Um na Capela, um na Bandeira e um ali no Fernandão. Vale bem a pena a gente pegar e se passar por ali pelo Beira-Rio, mesmo que não vá ao jogo, né? Fazer a doação ali, porque eles estão precisando demais, as famílias lá do Vale do Taquari. Mas voltando, olha só, o Dorival deve ter a volta do lateral esquerdo, o Caio Paulista. Ele tinha uma lesão na coxa, já estava um tempão fora e vai voltar a ficar à disposição. E ontem fez um teste, a princípio não sentiu nada, até conversando com algumas pessoas de lá, né? Colegas que cobrem São Paulo, inclusive, a tendência é que seja titular. Tá? O James Rodrigues também vai ser um desfalque, né? Porque eu tinha falado do Wellington antes e esqueci de falar do James Rodrigues, que eles vão estar... Inclusive, ele joga contra o Arangues. Ele joga contra o Arangues, né? Porque a Colômbia joga contra o Chile
pelas eliminatórias agora nessa terça-feira. Então, Wellington e Rames Rodrigues fora, a gente começa a encaminhar o time do São Paulo com Rafael Rafinha, o Alan Franco, o Beraldo e o Caio Paulista, então, né? Pablo Maia, Alisson, Luciano, tá? Pode ser, de repente, até o Wellington Rato também no lugar do Luciano, tá? O Lucas, o Rodrigo Nestor e o Caleri. Esse deve ser o time que vai enfrentar aí o Inter para agora o Campeonato Brasileiro, quarta-feira. O Inter, muito por sua vez, ele está praticamente definido também. O Cudê tem uma dúvida, que é na zaga. Nico Hernandes ou o Hugo Malho. O Cudê trabalhou com o Nico e também vem trabalhando com o Hugo Malho. Só que a grande questão é, o Cudê tem 7 desfalques. E esses 7 desfalques, eles podem fazer a diferença na questão da escolha do Hugo Malho, né? Principalmente do Nico Hernandes ou do Hugo Malho. Principalmente pelo fato de segurar um pouco o time de São Paulo, né? E aí ver o que dá lá na frente, porque depois a dificuldade vai ser para trocar os jogadores no final do segundo tempo, né? Principalmente ali na etapa final, porque a gente vai... Ó, tem o Rocher, o Arangues e o Valência lá nas seleções, o Vitão, o Johnny e o PH, que estão no departamento médico, não vão voltar, e o Luiz Adriano, que está suspenso. A tendência de time, a gente já falou por aqui, é o Kehler, Bustos, o Gabriel Mercado, e aí tem que ver se vai ser o Nico Hernandes ou o Hugo Malho, para o Gabriel Mercado ou continuar na esquerda ou daqui a pouco vir para a direita. O René, Gabriel, o Bruno Henrique, Maurício vai jogar, vai treinar agora, inclusive nessa terça-feira, chegou na madrugada aqui desde o Marrocos, e também lá do lado esquerdo o Wanderson, o Alan Patrick e o Luca na frente. Daí, certamente a gente vai ver o Gabriel Barros, talvez vamos ver até o Jean Dias. Também tem o Depena, com uma possibilidade também para o segundo tempo do Cudê. E aí a gente tem que, obviamente, aguardar para ver aí os relacionados e se vai ter alguma surpresa, principalmente na base. Ontem eu falei para vocês, né, que algumas pessoas que têm um trânsito bem interessante dentro do vestiário estavam falando assim, cara, não tem como segurar, não tem como pegar a base e botar aí nesses jogos de Campeonato Brasileiro que o profissional e a base estão bem, vamos dizer assim... discrepantes, a questão da pegada, a questão do ritmo, a questão da força física. Então, me preocupa um pouco isso, tá? Me preocupa. Mas, assim, também tem que ver o seguinte, né? O Inter tinha que ter usado a base lá no Gauchão, né? Lá no início do ano do Mano Menezes, quando tava tudo certinho, quando tava vindo de um vice-campeonato brasileiro, né? E era só pegar e fazer alguns testes em cima de um time que já tinha sido montado, ou que estava pelo menos tinha sido mantido, pelo menos, né? Os titulares basicamente não tinham sido perdidos por conta de nenhuma transferência de final de ano. Quero falar com você sobre Leandro Damião também, tá? Porque a gente veio falando na semana passada sobre a saída dele lá do Japão, ele não quer mais ficar lá, já está há 5 anos, né? Inclusive no Kawasaki Frontale, e deve encerrar o seu contrato agora em dezembro para então voltar ao Brasil e começar também um encerramento de carreira. E aí o Damião ele falou na Guaíba e ele meio que quebrou o silêncio, ele meio que deu a entender que se ele acabar a carreira no Brasil, ele gostaria que fosse no Inter. E claro, o Inter também tem que abrir as portas para ele, né? Não é simplesmente só ele querer. Mas ele diz o seguinte, ó, ainda não falamos de renovação. Estou aqui faz 5 anos e ganhamos 6 títulos. Cara, vamos pensar uma coisa, tá? Ele tá há 5 anos lá, ele é um artilheiro do Kawasaki Frontale, ele é histórico lá, já fez várias tem ligação com gol, tem assistência e tudo mais, tá? É um cara importante e despejaram um caminhão de dinheiro nele. Ele tem o contrato até dezembro. Nós estamos praticamente entrando outubro e ainda não foi conversado uma renovação. É meio óbvio, né, que ele vai deixar o Japão. Já está meio que, vamos dizer, certo que vai deixar o Japão. Então, ele diz o seguinte: a minha prioridade será sempre o Inter. Tá? Eu sou torcedor do Inter. E aí, inclusive, depois ele fala que ele fica feliz pelo Valência, né, por ter chego e começado, superado, né, vamos dizer, a instabilidade inicial ali com o Mano e tal, mas agora já está jogando e fazendo seus gols. Inclusive, o Damião fala do Mano Menezes, né, diz que trabalhou com o Mano em 2012, se eu não me engano, o Mano Menezes, inclusive, que leva ele para a seleção brasileira, pré-olímpica depois, né, e aí ele diz o seguinte: às vezes o técnico não consegue tirar mais do grupo.
Aí ele continua dizendo, eu acho que foi acertada a decisão de trocar o treinador e ele valoriza também o Eduardo Cudê. Ou seja, ele também está numa campanha, né, para voltar para o Inter ou para ficar em visibilidade com o torcedor colorado, com a direção do Inter, com todo o bastidor que a gente sabe, né, aquele imaginário do torcedor que a gente sabe aqui. Eu vou voltar a dizer, é um jogador caro, é um jogador de 34 anos, vai fazer 35 ano que vem. Seria um ótimo reserva para o Valência? Até seria, mas tem que então o Luiz Adriano ou sair, né, daqui a pouco, ou daqui a pouco o Luiz Adriano encerra a carreira, porque também está com 36, 36 para 37, então tem a possibilidade aí de haver uma dança das cadeiras no ataque colorado. Cara, brigadão se tu chegou até aqui, te agradeço demais pela parceria diária. Tu acha uma boa, viu, Leandro Damião? Eu sei que vocês querem saber mais do Oscar, tá? Eu vi a entrevista do presidente Alessandro Barcelos e eu tô buscando algumas questõezinhas de bastidor e eu vou gravar à tarde, beleza? Um conteúdo sobre isso. Por isso que eu sempre peço, te inscreve, ativa a notificação e vamos junto, porque certamente a gente tem muita coisa para falar do Colorado. Não te esquece, hoje tem eliminatórias, vai lá em kto.com e utiliza o cupom ERNEST para ganhar 20% de free bet e bota uns pila no bolso, porque KTO é onde a diversão acontece. Valeu? Um forte abraço! Tchau!